Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor João Pereira, estou aqui para trazer para você mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, baseado aqui em Apocalipse, no capítulo 8, mais precisamente nos versículos 1 ao 13. Também uma parte do capítulo 9 e do capítulo 11, onde estaremos falando sobre as 7 trombetas. Nós vemos a história do Apocalipse sendo desenrolada no céu, e João está testemunhando todos esses acontecimentos, está vendo, ouvindo e escrevendo. E agora nós vemos com a abertura do 7º selo, né? Então está aí o desencadear, ou seja, o acontecimento das 7 trombetas, ou seja, os 7 anjos que estarão tocando as 7 trombetas. Na abertura desse 7º selo já começa o desenrolar dessas trombetas. Então nós vemos aí o anúncio do final, o anúncio do fim mesmo de todas as coisas, e a expressão dura a respeito dos moradores da terra, que é aquela expressão: ai dos moradores da terra, porque ainda faltam 3 trombetas. Após a 4ª trombeta, então o anjo proclama dizendo: ai dos moradores da terra, por causa das 3 últimas, que são os 3 ais, são 3 castigos ainda piores do que os 4 primeiros. As trombetas são tocadas por cada um dos 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Então, na abertura do 7º selo, houve, como nas demais aberturas dos outros selos, algo extraordinário. Porém, nessa abertura do 7º selo é diferente. Há alguma coisa que somente o Cordeiro poderia fazer na abertura dos selos, e agora vem um silêncio no céu por cerca de meia hora, e depois da entrega das trombetas aos anjos. Então o céu não é lugar de silêncio, é lugar de adoração, mas nesse momento acontece aí então um silêncio no céu, onde todos os seres celestiais pasmos diante do Cordeiro, que tem a autoridade para desencadear sobre a terra tais juízos. Também há outro anjo junto do altar, que fica de frente ao trono com um incensário nas mãos, que é oferecido junto com ele as orações de todos os santos. Depois de ter subido à presença de Deus as orações, a fumaça do incenso, esse anjo enche o incensário com o fogo do altar e lança sobre a terra. Então ocorrem fenômenos da natureza, como trovões, relâmpagos, vozes e até terremotos. Somente após isso é que ocorrem os toques das trombetas, onde cada uma começa a trazer novos juízos, como acontecia no caso dos selos. Então, como nós já falamos lá nos versos 4, no capítulo 4, verso 1, e também no capítulo 22, nós vemos que as visões de João são através de Cristo, são por meio de Cristo. Então, João recebeu uma série de visões, e essas visões tinham a intenção de advertir e encorajar as igrejas a abrir os seus olhos, a se preparar para a realeza da majestade de Deus, para a natureza da guerra espiritual, o julgamento de Deus sobre o mal e o resultado do conflito. Então, como já foi dito, como nós já falamos, estamos vendo o primeiro ciclo, vamos dizer, das visões. O rolo e os seus 7 selos, os selos foram abertos. Então, há diversas características que se percebem nesse primeiro desenrolar de visões que nós vemos no capítulo 4. Então, falando da abertura do 7º selo aqui no capítulo 8, o versículo 1, quando o Cordeiro, ele abre o 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, o próximo acontecimento que nós vemos, já no versículo 6, seria muito naturalmente o aparecimento do próprio Cristo como um guerreiro, juiz de todas as coisas, finalizando o julgamento de Deus. Mas nós temos certeza de que, falando da abertura desse selo, nós vemos que
não o retorno de Cristo à terra à vista de todos, mas sim esse silêncio no céu, a expectativa de que o Cordeiro está ainda ali em ação e com a autoridade nunca antes vista. Então nós vemos aí que existe essa expectativa tanto no céu quanto na terra, quanto ao aparecimento visível de Cristo. Embora a passagem bíblica não indique explicitamente o retorno de Cristo quando o sétimo selo é quebrado, né? Mas nós vemos que esse silêncio ele pode indicar que o céu permanece realmente em êxtase diante da presença do Cordeiro. Então, nesse ponto, João não recebe uma figura mais completa descrevendo os acontecimentos do julgamento final e da recriação de alguma coisa. Não, essa demora mantém o interesse de nós que estamos vendo esse desenrolar, lendo o Apocalipse, né, na expectativa de ver o que vai acontecer posteriormente, após cada julgamento que vai acontecendo e como vai durar e como serão esses acontecimentos e como eles serão realmente revelados e manifestos para nós. Então, com a abertura do sétimo selo, temos o início de um novo ciclo que vai do capítulo 8, versículo 2, ao capítulo 11, versículo 19. Como nós falamos, vamos falar uma parte do capítulo 8, uma parte do capítulo 9 e também uma pequena parte do capítulo 11. Então, é o segundo ciclo de divisões. Então, nós vemos 7 anjos com 7 trombetas que vão ser tocadas. As trombetas, elas põem em movimento os 7 julgamentos, ou seja, os 7 flagelos que levam à segunda manifestação, ou seja, a segunda fase da vinda de Cristo, descrevendo o governo de Deus sobre a história a partir de vários ângulos que nós nem podemos imaginar. Então, assim como as trombetas usadas lá na Batalha de Jericó, essas trombetas levam à queda da cidade mundana, né? Nós vemos no versículo 13 do capítulo 11, e a sétima, no caso da sétima trombeta, a vitória total de Deus sobre a malignidade que está no coração do ser humano. As pragas das trombetas lembram também as pragas do Egito, significando o castigo de Deus sobre o poder da idolatria, o poder idólatra que está dominando nessa época, nesse segundo período da grande tribulação. Os 7 selos começam com o anúncio de cavaleiros comissionados para trazer calamidades. Está lá no capítulo 6, versículo 1 ao 8. E a sétima trombeta, ao contrário, contém descrições das próprias calamidades anunciadas nos 7 selos. Então, a intensidade do castigo ela é acelerada. Ainda assim, parte da criação é poupada, a maioria das pragas das trombetas cai sobre 1/3 do povo da terra e não sobre toda a terra. Então, apenas uma parte, é um julgamento que atinge a todos, porém vai alcançar a todos, porém alguns são poupados. Então, por exemplo, a praga dos gafanhotos termina após 5 meses e algumas pessoas sobrevivem ao colapso da cidade, como nós vemos em Apocalipse capítulo 11, versículo 13. Em contraste, os castigos posteriores com as taças, que nós vamos ver mais à frente no outro estudo, são totalmente devastadores. Então vejamos então sobre esses 7 anjos de Deus que estão para tocar as 7 trombetas. Os julgamentos da trombeta é parte desses anjos que estão diante de Deus. A visão que nós temos no capítulo 4 permanece como um suporte, a âncora para esse novo ciclo de visões, como os julgamentos dos selos do capítulo 6, né? Esses julgamentos são executados de acordo com os planos de Deus, com os projetos e os propósitos de Deus, segundo as ordens de Deus. As orações dos santos representam uma parte notável da iniciação desses julgamentos. Então nós vemos dos versos 7 ao capítulo 9, do verso 7 do capítulo 8 ao capítulo 9, verso 21, 6 anjos tocam as trombetas. As primeiras 4 pragas das trombetas atacam a terra, o mar, a água,
o céu, ou seja, o firmamento. Então depois nós veremos, após as 4 primeiras trombetas, nós vemos também que as 4 primeiras taças afetam as mesmas 4 regiões, que está lá no capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo 9. Então, dentro do período da igreja primitiva, essas visões foram cumpridas, vamos dizer assim, de uma forma superficial, mais leve, porque tudo aquilo que vai acontecendo como julgamento de Deus vem acontecendo na história, porém em escala menor, como um prelúdio daquilo que vai acontecer nesse período do julgamento final. Então as calamidades atingiram nesse período da igreja primitiva. Então nós vemos o natural representando o espiritual. Então tanto os seres humanos como o mundo natural sofrem aflição até o momento da renovação final, como nós vemos lá em Romanos, no capítulo 8. Então nós podemos observar os paralelos dos versículos 7, né, da saraiva de fogo, comparado com o Êxodo, no capítulo 9. Nós vemos no versículo 8 a água se transformando em sangue, com o Êxodo, lá no capítulo 7. Nós vemos no versículo 12 a escuridão comparada com o Êxodo, lá no capítulo 10. Então nós vemos no versículo 13 os ais dos moradores da terra, típico do início de um oráculo profético de algo terrível que está para acontecer. Então nós vemos que alguma coisa que aconteceu anteriormente de uma escala leve acontecerá de uma forma veemente, impetuosa nesse final desse julgamento de Deus. Então as 3 últimas trombetas são agrupadas como 3 ais, né? Essas pragas discriminam especificamente entre justos e ímpios, né? Mais uma vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve, como aconteceu também com as pragas lá no Egito. Da mesma forma, aquele que serve a Deus será diferenciado. Então, como já dito, se você quer entender bem o presente e saber como será o futuro, precisa estudar a história, ser sábio na aplicação, pois, embora nós estamos no tempo e estações diferentes, o modo operante parece ser muito igual. Então, nós vemos no versículo 13, João, ele olhava, ele ouviu uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra. 3 ais, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então, depois da 4ª trombeta, vem 3 ais, ou 3 coisas terríveis ainda para acontecer. João, então, ele subiu ao céu por um convite, e quando ele olhou, ele viu uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta que dizia, que falava com ele, dizendo: sobe aqui, sobe para aqui, a fim de que fosse a ele, né, então, mostrado as coisas que deviam acontecer depois. E imediatamente ele se achou lá em espírito, e de lá ele começou a ver tudo. Então estava tudo armado no céu, um trono, e isso ocorreu, né, nós vemos no capítulo 4. Então de lá ele teve essa perspectiva de ver todo o acontecimento. João, então, ainda ele está no céu, e já estamos vendo na abertura da 4ª trombeta, do capítulo 8, que começou com a cena do Cordeiro abrindo o 7º selo e revelando as 7 trombetas, não sem antes ocorrer um silêncio no céu por cerca de meia hora. Então nós vemos que após essas calamidades, que nós falamos das 4 primeiras trombetas, nós vemos aí a 5ª trombeta, que é o primeiro ai. Dos versículos 1 ao versículo 12, nós vemos o toque da 5ª trombeta. Esse toque, ele põe em movimento uma terrível nuvem de gafanhotos, vamos dizer assim, ou exército de gafanhotos que são ativados por fontes demoníacas. Então, o conjunto de imagens deriva também de Êxodo, no capítulo 10, em que uma praga de gafanhotos literal prefigura o julgamento ainda mais devastador vindo de um exército divinamente autorizado por Deus. Os seus poderes são aterrorizantes, só se comparam aos da besta, né, lá do capítulo 13. Então esses monstros infernais atacam apenas os ímpios, não os santos.
e eles têm autoridade não para matar os homens, mas para fazer os homens sofrer. Os ímpios, às vezes, sofrem nesta vida de uma maneira que pressagia o seu castigo final. Então, de acordo com alguns intérpretes idealistas, essa visão retrata a natureza atormentadora e que causa o próprio fracasso que a impiedade exerce sobre a alma humana. Os poderes do abismo não atacam os santos, apenas os ímpios. Os intérpretes historiastas têm geralmente encarado essa visão como uma descrição da conquista islâmica da Europa Ocidental degenerada daquela época. Mas essa aplicação seria apenas uma concretização do princípio e uma concretização imperfeita do fato real em si. Os intérpretes futuristas compreendem a visão como uma praga sobrenatural de espíritos demoníacos que devem ser soltos na Terra pouco antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, da segunda fase da segunda vinda de Cristo. O princípio fundamental é o mesmo em todas essas interpretações e múltiplas aplicações desse princípio são possíveis. Essa terrível praga durará 5 meses, é algo real, literal, que vai acontecer, não é algo que já aconteceu, foi simplesmente o que aconteceu, já foi simplesmente um prelúdio, né? Uma nuvem de gafanhotos normal iria desaparecer após alguns dias, essa porém é demoníaca e durará um período de 5 meses, né? Então é diferente de algo que já aconteceu. Os reis que eles tinham, né, está no verso 11, se chama anjo do abismo, que em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Então esses nomes significam, ambos os nomes significam destruidor. Talvez seja uma alusão também irônica a Nero, a Domiciano, que ambos se consideravam como imitadores do deus grego Apolo. Talvez seja isso também para que o povo e João naquela época pudessem entender também a colocação de quem estava se opondo à igreja naquela época. A agonia dos ímpios, que estará sofrendo nessa época com essa praga dos gafanhotos, dos demônios que virão, será tão terrível que pedirão a morte, buscarão a morte, mas não a encontrarão. Então esse é o primeiro ai da quinta trombeta. Os homens ficarão desesperados, querendo morrer e não conseguirão morrer. Então será algo como nunca houve sobre a face da terra. E vem então, nos versículos 13 ao versículo 21, nós temos a sexta trombeta, que o anjo toca. O Império Romano ele temia um ataque dos partos que morava da além do Eufrates, né, a fronteira oriental do Império Romano, mas todos esses temores se tornam ínfimos ou insignificantes diante daquilo que o Apocalipse retrata. Então, o que o Império Romano temia não chega nem perto do que vai acontecer nessa época. Então, as ameaças externas sofridas pelo Império Romano prenunciaram, né, o dia final dessa batalha cósmica. Essa passagem é semelhante à passagem lá do capítulo 16, verso 14, mas as consequências nesse caso são menos graves e é permitido um tempo para arrependimento. O objetivo de Deus é libertar o homem, é trazer o homem para ele, né? Então, quando o sexto anjo tocou a sua trombeta, João ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. A voz dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Nos versos 13 e verso 14, né, nós vemos isso aí. Então, o anjo que tem o poder para libertar esses anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O Antigo Testamento ele mostra que certos anjos dominam governos e reinos terrestres. Nós vemos isso lá no livro do profeta Daniel, né? Esses anjos podem estar mencionados aqui também nesse texto que nós lemos, de um modo que as forças militares humanas possam causar essas pragas retratadas nos versículos 16 a 19. E também é possível que os exércitos representem figurativamente calamidades naturais ou sobrenaturais. Nós vemos que eram 4 anjos, né, que estavam preparados para aquele dia, hora, mês e ano.
Então foram soltos para matar 1/3 da humanidade, que não foram mortos pela praga dos gafanhotos, do primeiro ai, mas serão mortos aqui por esse exército de demônios. Então, com essa soltura, tem-se início uma onda de destruição envolvendo exércitos numerosos. O número dos cavaleiros desses demônios chega a 200 milhões. Então João destaca esse número, ele ouviu e viu claramente, e o que deve ter impressionado muito a João, né, quanto a esse grande exército, os cavalos e cavaleiros que João viu nessa visão, tinha um aspecto terrível também e assustador, né? O aspecto deles era couraças vermelhas como fogo, azul escuras, amarelas como enxofre, né? A cabeça dos cavalos parecia cabeça de leão, da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Então, por meio deles, 1/3 da humanidade foi morta pelas pragas que eles expeliam da sua boca, né? Que era fumaça, fogo e enxofre. Então João, ele ainda informa que o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas tinham a semelhança de serpentes, né, como cobras, tinham cabeças e feriam as pessoas também. Então, dos que sobraram, 2/3 da humanidade, não contando os salvos, né, que tinham sido selados, assinalados pelo Senhor, que estariam pregando o evangelho do reino, para que as pessoas se arrependessem, aqueles que tinham o sinal, o selo de Deus na sua fronte. Mesmo assim, apesar das coisas que estavam acontecendo, as pessoas não se arrependeram. Isso lembra, no caso também lá de Faraó, na época das pragas, que via o poder de Deus e a demonstração da sua força, e mesmo assim não se arrependia nem buscava o perdão de Deus. Esse restante da humanidade não morreu por essas pragas, tendo conhecimento do juízo de Deus, mas estando endurecidos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Então eles não pararam de adorar os demônios, de adorar os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, os ídolos que não podiam ver, nem ouvir, nem andar, nem falar, né? Eles não arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Então isso é uma indicação de que as calamidades são infligidas com a compreensão. Os homens entendem, sabem, talvez tornada conhecida pelo testemunho profético que nós vemos lá no capítulo 10, né, da pregação do Evangelho do Reino, e de que o arrependimento do pecado poderia evitar a vinda dessas calamidades. Infelizmente, não se arrependeram. E nós vemos então, concretizando ou terminando, o soar da 7ª trombeta, que é o terceiro ai. Então, nós vemos nesse ciclo de julgamento, né, que encerra com a vinda, ou seja, o foco principal, que é mostrar a soberania de Deus nesse último julgamento, o triunfo do governo real de Deus. Então, nós vemos os efeitos finais que afetam o mundo natural. Os homens serão afetados em todas as áreas. Então nós vemos bem que é o juízo de Deus mostrando o seu poder, o seu domínio, o seu controle sobre tudo. Então os seres humanos acompanham aí o manifestar também da glória de Deus, da presença visível de Cristo. Então, com o toque da esperada 7ª trombeta, que é tocada pelo anjo, ouve-se altas vozes no céu que dizem: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então os 24 anciãos que estavam nos seus tronos ali diante de Deus, eles descem do seu trono e se prostram diante de Deus com seus rostos e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que era e que assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Então nós vemos, na verdade, Deus nunca deixou de reinar nem de governar soberanamente, mas desse dia em diante as coisas não mais seriam como eram antes, onde havia grande tolerância de Deus para com os homens, pois chegou a hora do seu julgamento, de pôr fim, de pôr um freio nesse avanço do mal. As nações se iraram, tentando se levantar contra Deus, rejeitando a Deus. Então chegou o momento
da ira de Deus, né? Colocar um fim em tudo isso. O momento de Deus julgar os mortos, o momento de Deus recompensar os fiéis, os servos, os profetas, os santos, os pequenos que têm o nome de Deus. Então os grandes que também temem o nome de Deus. Momento de destruir os que destroem a terra através do seu pecado, da sua rebeldia, da sua idolatria, da sua imoralidade. Então foi aberto o santuário de Deus no céu e possibilitou a vista da Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande temporal de granizo. A arca, ela sempre foi o objeto mais santo do tabernáculo, está lá em Êxodo, no capítulo 25, né? Normalmente ela era ocultada da vista das pessoas por meio da cortina do tabernáculo. O fato de que esse objeto mais íntimo não está mais escondido significa que Deus revelou plenamente a sua glória, tanto ao recompensar o seu povo, quanto em destruir o ímpio. Então, nesse dia, Deus destruirá os que destroem a terra, porá um fim no curso de maldade que vem se estendendo desde a queda do homem. A natureza geme, está juntamente com dores de parto até agora, como diz a palavra de Deus. E não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos, e nós esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 8. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, fiquemos com a verdade da palavra de Deus, guardemos em nosso coração aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.